Mas o que eu quero falar nessa noite então é a esperança da glória. Existe um texto na Bíblia que eu gostaria de ler com você, está no livro de Colossenses, no Novo Testamento. É uma carta do apóstolo Paulo para a igreja na cidade de Colossos. Daí o termo Colossenses, eram os moradores daquela cidade, uma igreja na cidade de Colossos. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta no capítulo 1, do verso 24 a 27. Eu queria que você prestasse atenção no que a Bíblia diz, para que eu possa falar com vocês, e especialmente para vocês que estão aqui no batismo, vocês três, mas para toda a igreja, acerca da esperança da glória. O texto bíblico é Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao verso 27. Já está projetar? A esperança da glória. E então eu queria que você está aqui ou não? Não vai dar. Depois então eu vou ler aqui. Se você puder pegar a sua Bíblia física ou quem sabe no seu telefone, você pode acompanhar. Se não, preste bastante atenção. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Isso é Paulo falando. Na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo, então, nesse texto aqui, começa a mostrar como ele vivenciou realidades de sofrimento por causa da fé que ele tinha. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês três, mas para todos que estão aqui. Não existe a ideia de que quando você aceita a Jesus, de que agora não vai acontecer, vai ficar muito melhor do que antes. Existe um melhor na alma, existe um melhor de paz, existe um melhor de propósito, de esperança. Mas as dificuldades da vida continuam. No entanto, você aprende a vencê-las. E aprende a vencê-las com fé. Mas é também uma realidade de que existem nesse mundo dois reinos. É o que a Bíblia fala: o reino de Deus e o reino das trevas. E a Bíblia ainda fala que os governos deste mundo, as nações e os governos deste mundo, eles estão sendo dominados pelas trevas. A Bíblia fala mesmo que Satanás, que é um anjo caído, que se tornou líder de uma rebelião no céu, a gente chama esses que seguiram a ele antes da criação do homem, são chamados de demônios. A Bíblia fala que este Satanás é o príncipe deste mundo. Os governos são egoístas, são maus, são injustos. É claro que existe alguma tentativa de justiça, porque senão eles não conseguiriam dominar. Mas o fato é um fato, que quando você começa a seguir Jesus, você começa a ir contra o sistema. Você começa, por exemplo, a não aceitar absurdos como o aborto. Você começa a não aceitar algumas ideologias que estão sendo implementadas nos dias atuais. E as pessoas olham para você e falam: você é um louco. Você é contra tudo. Não, nós não somos contra tudo. Nós somos contra aquilo que é errado. E somos a favor de tudo que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Ou seja, do padrão moral de Cristo. Então é certo que você vai passar por aflições. É certo que pessoas vão zombar de nós, os cristãos. Os verdadeiros cristãos. Aqueles que seguem os mandamentos de Cristo. Mas Paulo continua falando que ele está participando das aflições de Cristo pelo seu corpo. Ou seja, por causa desse corpo que é chamado igreja. Porque igreja não é esse negócio, não. Isso aqui é um local onde a igreja se reúne. Podemos ter até templos. Tem templos muito bonitos feitos pela igreja, não é verdade? Templos até maravilhosos. Os nossos antigos irmãos, por exemplo, você vai lá na Inglaterra, catedrais maravilhosas feitas, mas aquilo não é igreja. A igreja são pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. São aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas a igreja se reúne num lugar, amém? É esse local aqui que a gente tem o hábito de chamar também de igreja. Isso é um hábito antigo nosso.
Mas o texto continua a dizer assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Aí ele entra no que eu quero realmente destacar nesta manhã: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Quem quer saber de um mistério? Quem quer saber de mistério? Ninguém? Quem quer saber de mistério? Tem alguém aí? Oi. Eu não estou sozinho aqui não, né? Eu acho que todo mundo quer saber de um mistério, não é verdade? Quando alguém fala sobre o mistério, todo mundo fica assim, né? O que é mesmo? É só olhar as redes sociais. O que bomba na rede social? Mistério. Todo mundo quer saber do mistério. Agora deixa eu falar para vocês. A Bíblia agora está falando o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Nós estamos falando do maior mistério. Quem quer saber o maior mistério? Todos os séculos, nós estamos falando desde Adão, o primeiro homem na terra. Porque o homem não veio do macaco. É ridículo alguém pensar uma coisa ilógica dessa. Nosso DNA é um DNA humano. Essa ideia de que o homem veio do macaco é uma coisa tão ridícula, tão ilógica, que a ciência não pode comprovar. Pelo contrário, agora, com o estudo do genoma humano, essa tese de Darwin finalmente está caindo a apodrecida de tão louca que ela é. Mas não é o meu fato de falar isso. O fato é que o nosso pai Adão já começou com um mistério. Gênesis 3,15. E a Bíblia fala assim: um mistério em todas as gerações, todas. E agora foi manifesto aos seus anjos. Opa, então nós vamos entrar agora. Eu vou contar para vocês um mistério, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Existem riquezas nesse mistério. Esse mistério tem algo de muito especial, que são riquezas. E ele ainda fala entre os gentios, porque ele quis mostrar, não é só para os judeus, do qual Jesus era um judeu. E a salvação veio por meio de Israel, dos judeus, através de Cristo, o Messias. Mas ele disse, não é só para eles, é para gentios, ou seja, para toda a humanidade. Agora ouça a afirmação dele, porque ele começa a fazer essa afirmação: que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos orar agora? Peça assim: Deus, fale comigo nesta manhã. Fale com Ele agora. Feche o seu olho se você puder, e fale com Ele. Fale assim: eu quero, Deus, entender esse mistério. Abre a minha mente, Senhor, para eu entender este que é o maior mistério, e que tem riquezas que eu gostaria de obter também, ou pelo menos conhecer. Fala conosco, Senhor. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Cristo em vós, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui está o maior mistério guardado desde o início de todos os tempos, quando Adão e Eva, os nossos pais, pecaram e estavam ali naquele momento que eles se afastaram de Deus, e infelizmente por causa disso transmitiram aos seus filhos, que somos nós, uma natureza pecaminosa. Por isso nós já nascemos como pecadores. A Bíblia diz que não existe um justo, nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
As crianças nascem já más. Você não ensina uma criança a fazer coisa errada, você ensina a fazer coisa certa, porque a natureza da criança já é má. O homem é mau, o homem não é bom. Se você entrar aqui, depois desse momento que está acontecendo ali em Israel, com o ataque sobre o Irã, e isso vier atacar aqui a Europa de alguma maneira, atingir aqui a nossa nação aqui em Portugal, e as pessoas começam a entrar em crise, como no dia do apagão. Lembra do apagão? Lembra o que aconteceu com as pessoas? Elas foram para os supermercados, não foi? Ou estou falando uma coisa diferente? O pessoal ficou louco. E se a coisa tivesse demorado 2 dias, 3 dias, provavelmente o pessoal já começaria a quebrar a vitrine, pegar as coisas, roubar, e todo mundo desesperado, porque o homem é mau, naturalmente é mau. Aí prova o nosso coração, cristão. Se naquele dia você ficou mal, se você ficou mal, arrepende aí. Porque a nossa confiança não é nesse governo e não é nas coisas naturais, é no Senhor. Ele nos protegerá independente do que vier a acontecer. Nós confiamos no Senhor. Amém? Mas o homem é mau. Então quando os nossos pais ali no Éden pecaram, o Senhor falou para eles o que iria acontecer, mas imediatamente em toda a maldade que iria acontecer por causa da consequência do erro do homem, porque essa maldade toda no mundo, não me venha com essa lógica absurda. Por que Deus não? Por que Deus, se Deus entrasse e fizesse o que Ele poderia fazer aqui, teria pessoas falando, mas também Ele fica entrando, intrometendo, não deixa a gente decidir, não deixa a gente fazer. Então sempre existe maldade nas pessoas. Deus não faz determinadas coisas porque Ele nos deu autonomia e liberdade para decidir. E infelizmente as nações, os governos e individualmente temos tomado decisões erradas, que fazem essas coisas absurdas e erradas, como a pobreza, a injustiça, a roubalheira ou as guerras. A culpa é nossa, não é de Deus, é nossa. Não vamos colocar a culpa dos nossos erros em Deus, é nossa. Mas Deus nos ama. E lá no início Ele virou e falou assim: o descendente da mulher, que foi uma mulher, não teve com homem no meio. Essa mulher, graças a Deus, aquela querida irmã em Cristo, pecadora também. Ela mesma, quando viu Isabel, a prima dela, que tinha João Batista, disse: eu creio em Deus, meu Salvador. Ela também, a querida Maria. Mas foi dela que nasceu Jesus, uma mulher. E lá em Gênesis 3,15 diz: o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, que é o diabo. Aqui está o mistério. O mistério foi colocado ali, e mais de 600 profecias no Velho Testamento falam acerca daquele que viria, que foi chamado o Messias, o Machia em hebraico, que em grego é o Cristo, o ungido, o esperado. E é por isso que nós agora podemos entrar nesse mistério. Mas eu poderia entrar em tantos aspectos aqui fabulosos. O texto no original, esse texto foi escrito em grego, que era a língua da época, a língua mais comum no Império Romano. Era como se fosse o inglês da época. Foi escrito em grego, que aí todo mundo podia ler, apesar de que quase ninguém lia. 90% ou 95% da população naquela época não lia. Mas muitos liam, pelo menos os líderes da igreja liam. E então eles escreveram em grego. E quando nós lemos esse texto no original, no grego, não vou ler aqui em grego, até escrevi aqui, mas não vou mostrar. São 9 palavras. E se eu contar as letras, são 33 letras.
Sabe, quando eu começo a entrar nos mistérios de Deus, e se eu entrasse na Bíblia toda, nos mistérios de Deus, eu entraria naquilo que a gente chama o código da Bíblia, com símbolos, através de palavras, de números. É uma coisa tão fabulosa. Olha, isso daqui tem 9 palavras, e 9 para a simbologia bíblica é o Espírito Santo. E 33 é 3 mais 3, que é 6, que é o homem, ou 3 vezes 2, que é Deus sendo um testemunha. Mas eu poderia falar um monte de coisas acerca desse mistério, e podia escafunchar aqui, porque o mistério está tão bem falado, através de tantos símbolos. Só que Deus, Ele é maravilhoso, Ele fala abertamente também. Só que Ele fala, tem gente que eu falo abertamente, mas tem ouvidos que ouvem, outros não vão ouvir, mesmo Deus falando abertamente. Então Ele enche de símbolo, porque tem gente curiosa, né? Então tem que fazer coisa bem interessante, bem misteriosa. Só que aqui está muito claro o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Preste atenção, nós encontramos aqui neste mistério quatro pontos que eu quero tratar com vocês. O primeiro, Cristo. O segundo, vós que é a igreja, conforme o próprio texto, porque ele estava falando para a igreja. Vós aqui não é um grupinho, não, é a igreja. Cristo, vós, esperança e glória. Esses 4 pontos são os alicerces desse mistério, do maior mistério que tem na Bíblia. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos falar juntos? Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero falar os 4 pontos, eu quero que vocês prestem atenção. Vou tentar ser bem rápido, né? Apesar que é difícil ser rápido. Ah, que saudade que eu tenho da época em que os pastores podiam pregar 1 hora, 1h30. Agora a gente tem que pregar uns 40 minutos, e olhe lá. Cultura, né? Nova sociedade. É assim que funciona, e a gente se adapta. Amém? A gente não se adaptou à estrutura da igreja, parede preta, e é um modelo novo, não é verdade? Você acha que isso importa? Não importa nada. Branca, preta, não muda nada. Na Bíblia não tem nada disso. Isso só existe para alcançar pessoas. Amém? Por isso que a gente usa as câmeras, usa as luzes, para alcançar pessoas. Porque Deus fez, olha, quando está de dia, no sol de meio-dia, é uma beleza, não é verdade? Mas de noite, de madrugada, seja com a lua ou sem lua nenhuma, só as estrelas, é um espetáculo também. Deus aparece no branco e no preto. Do mesmo jeito, na luz e na escuridão, Ele é Deus. Se alguém tem ouvido, ouça, e se é para alguém, que seja. Amém? E às vezes não é para todos, às vezes é para alguém. Mas o fato é que a primeira palavra que Deus utiliza nesse mistério, quando Ele fala que Ele fala é Cristo. E Ele poderia ter utilizado o termo Jesus, mas Ele não usou Jesus, Ele usou Cristo. Por que que Ele começou o mistério através do grande mistério que é Cristo? Porque na verdade era um grande mistério. Quem seria o Cristo? E o Cristo veio, é Jesus. Então quando Ele começa, Ele fala, está revelado o mistério, lá do Gênesis, Cristo, este Jesus. Ele começa mostrando Cristo, o ungido, o esperado, aquele que viria, aquele que foi anunciado e que foi cumprido, que morreu, mas ressuscitou, está vivo e vai voltar. Cristo é a base do mistério, é o objetivo do mistério, é o início de todo o mistério que Deus tem para a humanidade. Cristo. Mas Ele continua. O que é Cristo? Em vós. Olha o espetáculo desse mistério. Ele podia ter vindo aqui, Rafael, se exaltado e aparecido, que seria o suficiente, mas Ele não ficou.
Ele não ficou, ele podia ter ficado. Quando ele ressuscitou, ele podia ter ficado. Ele não ficou. Sabe por que Jesus não ficou? Ele disse que vai voltar e vai estabelecer seu reino. Mas ele não ficou porque ele virou e disse para a igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Cristo colocou em nós a glória de ser Ele na terra. Nós somos Jesus Cristo na terra. Aqui está Jesus neste momento. Nós, Cristo em vós, Cristo através de vós. E é por isso que quando você anda no seu trabalho, quando você está com a sua família, quando nós nos reunimos neste local, quando nós estamos na nossa casa, com aqueles que moram conosco, quando nós estamos andando na rua, é Jesus andando através de nós. Nós somos Cristo na terra. Não que sejamos o Cristo, não, mas Ele através de nós se revela. Nós temos que ser as pessoas que as pessoas olham e dizem: eu vejo Jesus, na maneira dele falar, na maneira dele tratar as pessoas. A igreja é Cristo na terra. A igreja é a esperança. A igreja é o único povo na terra que vai transformar as nações. As nações são transformadas quando a igreja ora. Irmãos, se nós entendêssemos esse mistério, nós mudaríamos todas as nações. Sabe por que coisas não estão acontecendo em determinado lugar? Porque a igreja está orando. E não só orando, a igreja vai. Nós vamos lá na Nigéria. Outro dia mataram 100 dos nossos irmãos em Cristo. Pessoas pensando fazer a coisa certa, enganadas pela mentira do islamismo, mataram lá 100 cristãos. E o que eles vão fazer? Fugir da terra? Não, eles continuam lá. Sabe por quê? Porque a igreja tem que estar em todo lugar. A gente não foge. A gente vai para a Coreia do Norte, para a China, a gente vai para a Europa toda, a gente vai para todos os países do mundo, para a África, os lugares mais pobres. Nós estamos lá porque é Cristo em nós. Somos nós que temos a responsabilidade de expressar Jesus Cristo, de mostrar para o mundo quem é Jesus. Alguém pode virar para mim e falar: mas pastor, eu não sinto que eu estou expressando Jesus. Se você está sentindo isso, então muito bem, graças a Deus você percebeu. É bom que você perceba que você ainda pode não estar manifestando Jesus, mas a boa notícia é que você pode, porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele pode mudar você, Ele pode perdoar você, Ele pode fazer de você alguém que ninguém mais sabe quem é, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele pode mudar a sua vida, a sua forma de falar, a sua forma de ver, a sua forma de pensar, a sua forma de trabalhar, a sua forma de reagir. Porque o mistério é Cristo em vós. Aqui está o mistério, o maior mistério: Deus entrando dentro do ser humano e fazendo do ser humano o templo do Espírito Santo. Sim, Ele não precisa mais de casas feitas por seres humanos, como maravilhosa casa feita lá em Israel, na cidade de Jerusalém, por Salomão, destruída e depois refeita por Esdras, e depois muito bem feita por Herodes, o rei lá naquela época, que arrumou aquele lugar lindo onde Cristo foi, o templo.
Mas quando Jesus morreu, a primeira coisa que Deus fez foi rasgar o véu, de alto a baixo. Ele disse: acabou. Agora eu não estou mais aqui nesse local. Esse lugar pode ser até bom. Não estou falando, tanto é que ele foi destruído depois no ano 70. Estão pensando em reconstruir agora. Mas o fato é que agora Cristo vai ser na igreja. Vai estar em vós. Vai estar num corpo humano que foi feito, não foi por ninguém, foi feito por Deus. Obra divina, templo de Deus. Nós somos Cristo na terra. Agora você pode virar e falar assim. Você pode falar assim: eu sou Cristo na terra. Agora pensa no que você falou e fala de novo. Eu sou Cristo na terra. Que responsabilidade. Todos os minutos do dia você tem uma responsabilidade de revelar Cristo através de você. Por isso que a gente não pode pecar. E se pecar, nós temos um advogado perante Deus. A gente se arrepende, para de fazer, é perdoado e segue em frente. Amém? Mas o texto continua e ele fala mais duas coisas. E é claro que eu não vou poder me aprofundar aqui. Daria para aprofundar, né, pastor Elcio? Aprofundar e fazer aquele estudo bíblico maravilhoso. E isso é coisa para me segurar, porque eu gostaria de fazer isso, mas não vou. Senão eu ia falar aqui os textos no original, né, no grego e tal. Mas não vamos fazer isso. Vamos falar bem rapidinho. A esperança. Agora, essa esperança aqui não é uma esperança assim de algo que pode acontecer. Ei, Cristo em vós é a esperança, mas não é uma esperança talvez vai acontecer. Às vezes pode acontecer. Não. Essa esperança aqui é uma expectativa que vai acontecer, que está acontecendo. Amém? E se Deus disse que vai mesmo. Ah, mas eu não acredito que vai. Então isso é um problema seu, a sua incredulidade. Porque Deus disse que vai. Deus disse que nós seremos a esperança da glória. Nós somos a glória de Deus na terra. Preste atenção, essa esperança aqui não é uma expectativa assim, que pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Vai acontecer. Talvez alguns não queiram estar fazendo parte desta glória, ou desta manifestação da glória, mas que existe o remanescente fiel, sempre vai existir. E se existe joio no meio do trigo, que cresça o joio no meio do trigo, e não seremos nós que vamos tirar o joio do meio do trigo. Vai ser no dia do Senhor os anjos que vão recolher. Mas que o trigo está aqui, ele está aqui. Pastor, e alguns irmãos mesmo têm falado comigo: pastor, mas na igreja está acontecendo isso. Tem gente que é assim, pastor. Gente orgulhoso, gente vaidoso. Pastor, tem fofoca no meio da igreja. Fofoca. Até parece que nós deixamos de ser humano, né? E essa história de dizer: porque na igreja é pior do que no mundo. Acorda, vai lá no mundo para ver o que é pior. Na igreja sempre vai ser melhor, porque na igreja tem o Espírito Santo atuando, fazendo as pessoas erradas consertarem e se arrependerem. Agora vai acontecer sim, as coisas erradas estão acontecendo, acontece. É tudo gente, mas é gente que decidiu mudar. Amém? Agora tem que aceitar essas coisas erradas no nosso meio, na igreja? De jeito nenhum, nós temos que acabar com isso. Amém? Tem gente que às vezes quer aparecer. Gente que fala comigo: pastor, mas tem fulano que pegou um cargo e ele quer aparecer. Aí eu falo assim: e você? Também não quer aparecer? Me fala uma coisa: quem não quer aparecer? Todo mundo quer aparecer. Porque existe rejeição e todo mundo quer ser aceito, é normal.
Amém? Quem não gosta de falar assim, você fez bem. Amém? Só que isso não pode dominar o coração da pessoa. Amém? Isso não pode dominar o coração da pessoa e fazer que seja o motivo pelo qual ela está fazendo alguma coisa para Deus, ou dentro da igreja ou fora da igreja. Ela está fazendo por causa do Senhor, porque a Bíblia ensina que tudo que fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para os homens. Então, se você está errado, conserta. Só isso, amém? E aqui o seu pastor, que alguns devem ter percebido que eu mais ou menos trato igual se fossem filhos, não é verdade? Acho que os pastores deviam fazer, ainda mais um pastor de barba branca, né? É mais velho. Tem que tratar todo mundo como filhos, não é verdade? Pastor, tira aquele filho de lá e põe aquele outro. Não, irmão, é tudo irmão. Nós vamos aprender, nós vamos ajudar, nós vamos crescer, nós vamos ter paciência, nós vamos ter misericórdia, porque o mistério é Cristo em vós. A gente todo errado, cheio de coisa errada, cheia de atitudes erradas, de pensamentos errados, de críticas, de julgamentos. É nós mesmos que a esperança existe. É em nós. Ele vai nos usar, Ele vai te usar. E se você estiver todo errado, a boa notícia é que Ele conserta. Se existe alguém que consegue consertar tudo errado, é Deus. Porque nada é impossível para o Senhor. Tem pessoas que alguns falam assim, pastor, mas aquela pessoa é impossível. Você tem que rir dessa, né? É piada. Aquela pessoa é impossível. Não, isso é piada. Você quer dizer que Deus não consegue mudar uma pessoa? Irmãos, eu já vi cada pessoa. Eu me lembro lá no meu estado, perto da minha cidade, que é Belo Horizonte, tinha um grande bandido, que ele tinha 7 dedos. E ele era chamado 7 dedos. E ele então era uma pessoa muito perigosa, um bandido mesmo, sério. E os 7 dedos converteu e virou pastor. Eu tenho tantas histórias igual essa. Deus tem uma, eu não sei se até um certo, o quê? Não é ironia, que fica feio, né? Ironia, né? Mas é assim, Ele é tão bem humorado de fazer umas histórias que a gente fala assim, não é possível. Mas é. Na verdade, as nossas histórias também devem ser histórias bem interessantes, não é verdade? Esperança não é que não vai acontecer, vai acontecer. E por último, eu vou entrar num ponto que eu não vou explicar muito. É a esperança da glória. E eu achei interessante porque eu pensei que o texto bíblico devia estar escrito assim: Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Mas não, o mistério não é esse. O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Peraí, mas não é a glória de Deus? Eu acho que é meio óbvio que é glória de Deus. Mas não é só. É a glória de Deus em nós, que é a presença do Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, dentro de nós. Se alguém por algum motivo é um ateu, ou não acredita que Deus criou as coisas, você acredita naquele pensamento ilógico, não tem lógica nenhuma acreditar que o Big Bang fez o universo através de bilhões de anos. As coisas tão perfeitas aconteceram por acaso. Isso é uma coisa tão ilógica que ninguém acredita nisso, mas acredita por causa da loucura. A Bíblia fala que quem é ateu, ou quem não crê na existência de Deus, ou que Deus é tudo, essa pessoa está num ambiente que está de engano. Porque é muito óbvio que tudo que existe foi muito bem arquitetado. Eu estava a ouvir outro dia um cientista falou de 122
122 elementos que compõem a criação aqui na terra, que eles têm que estar completamente sintonizados e totalmente certos. É 0,1, não pode ser 0,01 ou 0,2, já dá errado, acaba tudo. Tudo desmonta, a atmosfera acaba, a terra acaba, o universo começa a entrar em colapso. Você sabia disso? Existe sim alguém que criou todas as coisas, e ele criou todas as coisas muito bem pensado. Até o DNA que nós temos, os micróbios, os vírus, o ínfimo do micro, tudo é perfeito. Ei, é esse Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do que é visível e do que é invisível. Este está dentro de nós. Que glória, que glória, que milagre, que mistério. A glória que tem riquezas que ainda vamos ver, porque o que Deus prometeu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cristo, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em você. Este é o mistério, o maior mistério, guardado para todos os povos, para todas as gerações, que o próprio Deus viria à terra, na sua criação ínfima, pequeniníssima, mas a imagem e semelhança dele, perfeito. Este Deus viria para se manifestar, não mais através das coisas grandiosas e maravilhosas como o universo, as galáxias, as estrelas. Não. Ele escolheu que a sua glória seria manifesta em sua plenitude através de nós. E é difícil pensar nisso, porque quando eu olho a natureza, eu olho a beleza da natureza da terra, eu olho para o universo, as estrelas, as galáxias e o que os telescópios Hubble estão aí vendo. Eu olho tudo isso e eu falo, meu Deus, que coisa gigantesca, inexplicável. Pois eu quero dizer que Cristo em nós é maior do que toda essa revelação. Toda a glória dessa revelação está escondida em Cristo quando Ele se manifesta através de nós. Algo inexplicável, algo grandioso, algo maravilhoso, algo que transforma, algo que faz com que as pessoas fiquem